Olá, leitores e seguidores Polar. Aqui é Marcelo, seu vendedor de livros Polar. O Instagram chamado Cheiro de Mato nos pediu um vídeo sobre o sufismo. Bom, como alguns de vocês já sabem, nós já produzimos algumas peças sobre esse tema. Nós apresentamos algumas meditações do livro As 100 Estações da Alma, conforme o sufismo, de Abdullah Ansari de Herá, que estão lá no YouTube. E também abordamos o livro Ordens Sufis no Islã, Iniciação às Confrarias Esotéricas Muçulmanas no Irã Xiita e no Mundo Sunita, de Mateus Soares de Azevedo. Desta vez, nós vamos unir os dois e procurar apresentar como o sufismo está representado na Polar através destes dois livros que formam a caixa temática polar do sufismo. Ao assistir esta peça audiovisual, o seguidor polar terá uma noção inicial sobre esta tradição espiritual de grande importância para a humanidade. Sejam todos bem-vindos. A mensagem de Ansari é de que um ser humano é capaz de ver e mesmo conhecer Deus, ao menos no sentido espiritual mais profundo, e de que a proximidade com Deus é verdadeiramente atingível, pois qualquer que seja a busca do homem, seja ela o mundo e seus prazeres, o paraíso e suas recompensas, ou Deus e seu amor, o homem descobrirá apenas isso. E aquele que encontrar a Deus será finalmente aniquilado em seu ser, para que, ao alcançar a ele alcance a si mesmo. O sufismo é a quintessência da espiritualidade no Islã. É a dimensão mística da tradição muçulmana, abrangendo correntes tanto devocionais como esotéricas e sapienciais. Ele existe desde os primórdios da religião islâmica no século VII, ainda que o termo sufismo não fosse corrente então. Uma característica importante do sufismo é a preparação de seus adeptos para o chamado Grande Jihad, de que falou o profeta Maomé. Ou seja, não o jihad comum, que é a luta exterior ou convencional contra a idolatria, mas sim o combate puramente interior, contra as ilusões e o egoísmo quase natural no ser humano. Isso significa dizer que a mística visa não apenas salvar a alma do fiel ao termo da existência, como as religiões tradicionalmente propugnam, mas também purificá-la e, em última instância, transformá-la aqui e agora. As origens do sufismo remontam à sabedoria e intensa espiritualidade que havia em torno do profeta Maomé e de seus discípulos mais próximos. Algo que podemos imaginar como análogo ao ambiente em torno de Jesus e dos apóstolos. Para facilitar a nossa compreensão, convém esclarecer alguns pontos históricos. O profeta Abraão, que viveu 20 séculos antes de Cristo, é o revelador da primeira manifestação do monoteísmo, o monoteísmo semita ou o monoteísmo primordial. Ele não era judeu nem árabe, ele é anterior a esta polarização e está na origem de todos os povos semitas. É um proto-semita, como dizemos. O judaísmo revelado pelo profeta Moisés, 14 séculos antes de Cristo, constitui uma adaptação, por falta de uma palavra melhor, do monoteísmo primordial e as novas condições históricas conjugadas à revelação recebida no Sinai,
a Torá e os 10 Mandamentos, por exemplo. Trata-se de uma religião de um só povo e não busca conversos. O cristianismo, conjugado à boa nova trazida por Jesus Cristo, constitui uma adaptação do patrimônio monoteísta original aos gentios, os povos europeus e as novas condições que se apresentavam na época. É uma religião universal e busca conversos. Outro ramo da família monoteísta tem em Maomé, 7 séculos após o advento do Cristo, o seu profeta. Há uma nova adaptação do legado original do monoteísmo às novas condições cíclicas e étnicas, conjugada à revelação corânica. O sufismo expressa o esoterismo islâmico. O Islã é uma religião universal e busca conversos entre os povos como o cristianismo. Abdullah Ansari de Herá nasceu e viveu no século XI e é considerado um dos maiores pensadores islâmicos da era clássica e um dos sufis mais prolíficos e estudiosos. Suas obras são importantes contribuições para a história intelectual do Islã, pois ele abordou tanto a filosofia esotérica quanto o entendimento exotérico de maneira inspiradora. Este livro é o primeiro tratado em língua persa sobre as estações e os estados da jornada espiritual. Uma jornada que conduz a Deus aqueles que o obedecem e guia o buscador a atingir a proximidade com Deus, estação após estação. Sua estrutura é básica, é desenhada para revelar e descrever as estações que levam o caminhante à proximidade de Deus e elucidam o posto de quem está nessa jornada. Na terminologia sufi, estação significa o que pode ser alcançado por meio do controle e pode ser realizado por meio da busca árdua e sofrida. Afinal de contas, para superarmos as nossas mais íntimas inquietudes e nos afastarmos das garras de um ego destruidor que nos afasta do autêntico e do primordial, convém admitir que alguns sacrifícios serão necessários. As mulheres e os homens que compõem os autores dos livros publicados pela Polar são pessoas que trilharam esse caminho, e o sufismo é uma das portas abertas para esta jornada. E ela começa na primeira estação. Arrepender-se é voltar-se a Deus. Deus o Altíssimo diz: ó fiéis, voltai sinceramente arrependidos a Deus. Saiba que o conhecimento é a vida, a sabedoria é um espelho, o contentamento é um muro de proteção, a esperança uma mediadora e intercessora, a recordação de Deus é um remédio e o arrependimento é a cura. O arrependimento é a placa de sinalização do caminho, o líder do reino, a chave para o tesouro, o intermediário que te ajuda a se unir com Deus, a condição para ser aceito na presença divina e o segredo de toda a felicidade. Os pilares do arrependimento são 3: remorso no coração, pedido de desculpas na boca e rompimento com os apegos ao mal e as pessoas más. Existem 3 tipos de arrependimento: o arrependimento do devoto obediente, o arrependimento do pecador e o arrependimento do gnóstico. O arrependimento do devoto obediente vem da confiança em sua própria obediência e de considerar seus atos de devoção como sendo de grande importância.
O arrependimento do pecador vem de ver seus pecados e atos de transgressão como insignificantes. O arrependimento do gnóstico vem da ingratidão pelas graças divinas que lhe foram concedidas. Enaltecer e criar dependência da própria obediência tem 3 sinais. O primeiro é ver a própria devoção obediente como algo que constitui a sua salvação e proteção. O segundo é desprezar aqueles que negligenciam suas devoções. O terceiro é não investigar os defeitos das próprias ações. Contemplar os próprios pecados e atos de transgressão como sendo insignificantes também possui 3 sinais. O primeiro é considerar-se merecedor do perdão de Deus. O segundo é permanecer em paz enquanto ainda persiste no pecado. E o terceiro é ter amizades íntimas com pessoas más. Da mesma forma, há 3 sinais que indicam a ingratidão pelo recebimento de graças divinas. O primeiro é parar de se considerar desprezível. O segundo é considerar de grande valor a própria condição espiritual. E o terceiro é abrir mão da alegria da intimidade com Deus. Eu sou Marcelo, seu vendedor de livros polar, e desejo a todos boa leitura. Reforço que a leitura dos 2 livros, que nos servem de inspiração para a formação deste roteiro sobre o sufismo, faz-se necessária para o entendimento completo do tema. Uma peça audiovisual, por melhor que seja, não será capaz de transmitir a sabedoria neles contida.